que eu vou começar a gravar a hora que o caminhão do gás terminar de passar e os cachorros parar de latir. No vídeo anterior, eu falei pra vocês que um ímã era um material que ele conseguia gerar um campo magnético em volta de si. Mas o que diabos é um campo magnético, né? Antes da gente falar do que é um campo magnético, a gente tem que entender o que é campo, tá? Então, o que é o conceito de campo na física? A gente tem campo gravitacional, campo magnético, campo elétrico, campo eletromagnético, que é a junção dos dois, e por aí vai. O conceito de campo na física é a região onde determinados fenômenos acontecem, tá? Normalmente, a região no espaço. Então, por exemplo, a gravidade ela tem um certo alcance sobre a gente, né? A gente está preso dentro do campo gravitacional, só que existe, né, um momento que se você for um foguete, você vai sair da atmosfera, certo? Você vai escapar do campo gravitacional. No caso do campo magnético, é aonde um ímã começa a exercer a influência dele em um material, tá? Então, vou mostrar isso da maneira mais idiota possível. Bom, então eu tenho meu ímã aqui e aqui eu tenho uma chavinha. Então, vamos ver a partir da onde a chavinha é puxada pelo ímã. Vou dando uns totozinhos aqui. Então, mais ou menos a partir daqui, o ímã já consegue puxar a chave, né? Então, de uma maneira bem tosca, a gente pode dizer que o campo magnético dele começa razoavelmente aqui, né? Depende muito do material também. Vamos testar com o menorzinho agora. Tira esse daqui. Ai, toda vez eu puxo. Então, aqui eu tenho o pititico, vamos ver. Ó, no pequenininho, o campo magnético é menor, porque o ímã em si é pequenininho, então o alcance do campo magnético dele diminui. Então, o campo magnético é a região em volta de um ímã onde ele consegue exercer a influência dele. O campo magnético, ele consegue ser representado por um negócio chamado linhas de campo, tá? As linhas de campo são uma representação do campo magnético no espaço. Na verdade, ele é contínuo. Ele não é como essa figura que vocês vão ver agora que eu vou colocar aí. Porém, essa representação, ela consegue ser vista em algumas formas. Uma delas é usando limalha de ferro, tá? Vou pôr uma imagem de um ímã com limalha de ferro. O que acontece? A limalha de ferro é ferro em pó. E aí, ele se orienta nas linhas de campo do campo magnético. E aí, você forma a imagem. Esse ímã aqui, eu tinha limalha de ferro, mas eu perdi. E eu não consegui achar outra agora na quarentena. Então, ficou sem, não é mesmo? Eu derrubei ele, acho que na limalha de ferro. Então, se eu mostrar de pertinho... Quer ver? Foca. Aí, focou. Tá vendo que ele tem uns cabelinhos? Esses cabelinhos que ele tem, na verdade, é limalha de ferro que eu tinha, sobrou e ficou pregado. Então, ela fica orientada no campo magnético que tem no ímã, tá ok? Se eu passar o dedo e deslocá-la pra cá, eu tenho, ó, tá vendo? Vários. Ela sempre fica orientada no campo magnético. Aqui, ó, dá pra ver agora. Tá vendo? Eu tenho aqui embaixo e eu tenho em cima também, tá? Então, no espaço, né, vamos supor, se eu tivesse limalha de ferro pra jogar e colocar isso aqui dentro, ele ia formar exatamente isso aqui, ó, tá? Que é o campo magnético. O campo magnético, ele não tem começo, não tem fim, tá? O campo magnético, ele sempre sai do polo norte em direção ao polo sul, tá? Se fosse um ímã de barra, então vamos supor, se isso aqui fosse uma barra e aqui fosse o norte, aqui fosse o sul, o campo magnético faria isso aqui, ó, tá? Sempre do norte pro sul. Por que o campo magnético é tão importante? Na verdade, ele não é tão importante pro ímã. Ele é mais importante pra gente do que vocês pensam. Se você prestou atenção na figurinha que eu coloquei do campo magnético, você vai perceber que você já deve ter visto aquilo em alguma aula de geografia sua, que é a representação do campo magnético da Terra. Professora, se a Terra tem campo magnético, então ela é um ímã? Isso, ela é um ímã. A Terra é um grandíssimo ímã. E eu perdi o fôlego. A Terra é um grandíssimo ímã. Por quê?
O núcleo da Terra, ele é formado principalmente de ferro e níquel, tá? Então, a gente tem lá a crosta, aí tem o magma, aí a gente tem o núcleo, e lá no núcleo a gente tem ferro endurecido e ele tá girando. Esse ferro, ele tem propriedades magnéticas, e aí, conforme ele tá girando, ele forma um escudo magnético na Terra, e é literalmente um escudo. A vida só é possível na Terra, dentre muitos fatores, um deles é pela presença do campo magnético. O campo magnético, ele é importante para uma série de coisas. Os seres vivos, né, eles têm os passarinhos, principalmente os passarinhos que fazem movimentos migratórios, não se sabe direito qual que é o mecanismo que eles têm, mas eles têm um mecanismo de orientação pelo campo magnético. Então, eles sabem para onde eles têm que ir baseado no campo magnético da Terra, tá? O norte e o sul. Se o campo magnético da Terra se alterasse, invertesse, acontecesse alguma coisa, provavelmente isso causaria efeitos colaterais muito grandes na maioria dos animais. Tem indícios de presença desse dispositivo, desse fenômeno, né, biológico, que é a orientação magnética, em mamíferos, em peixes, tá? Mas nos passarinhos é muito mais forte. Outro ponto muito importante do campo magnético é a proteção dele na Terra. Ele forma um escudo magnético e isso é essencial para a vida na Terra, tá? Da mesma forma que o ozônio, né, a atmosfera, ele filtra a radiação ultravioleta que vem do Sol e que é muito mal para a nossa pele, o escudo magnético que é formado em volta da Terra, ele blinda, né? Ele protege a Terra das partículas que são emitidas pelo Sol durante a atividade dele. No Sol, na superfície do Sol, a gente tem uma série de explosões, que são as explosões solares, e elas ejetam muitas partículas que são nocivas para a saúde. Quando essas partículas entram em contato com o campo magnético, eles desviam ela, desvia ou rebate, tá? E isso é fundamental para proteger a vida na Terra. Vamos supor, se extinguisse agora o campo magnético da Terra, a gente provavelmente pifaria todos os aparelhos eletrônicos que a gente tem, porque a hora que essas partículas solares, que vamos falar de um jeito muito tosco, são elétrons, elas entrassem, né, em contato com nossos aparelhos, provocaria inúmeros curtos-circuitos, isso daria muito problema, tá? Então, sem o campo magnético, isso seria um problema muito grande. O campo magnético também é é o responsável pela presença da aurora boreal e da austral. Para quem não sabe, a aurora boreal é quando você tem lá no Polo Norte, então lembra, Polo Norte, Papai Noel, bonitinho, lá é a aurora boreal. A aurora austral é a que você tem no Polo Sul, tá? No outro lado. Então, o que acontece? A gente tem, faz conta que aqui é a Terra. O campo magnético sai daqui e vem pra cá. Sai daqui e vem pra cá. Nos polos, ele se acumula mais, tá? Então, as linhas, vamos dizer, ficam mais fechadinhas nos polos. E isso é quando você tem tempestade solar, que é tipo assim, os ventos solares, vamos falar de um jeito bem tosco também. Tem um surto no Sol e ele descarrega um monte de partícula na gente. Quando isso acontece, essas partículas entram em contato com o campo magnético e aí você tem o fenômeno luminoso, que são a aurora boreal e a austral, que só fica todo verde, todo bonito. Só que ela acontece nos polos porque lá a concentração do campo magnético é maior. E daí o fenômeno acontece mais facilmente, tá? A boreal é a mais comum, tá? Do que a austral. Por quê? Não sei. Não dá pra saber tudo, não é mesmo? Mas fica a dica. Bom, é isso. Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários. E agora você já sabe, então, o que é um campo magnético e o que é um ímã. E até!